O que posso fazer para sempre manter o espírito em meio à minha roda de amizades, por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo? Olha que pergunta. Que uma das coisas que ela pode fazer, que nós também possamos fazer, é ficar em lugares santos, né? Porque não tem como a gente sentir o Espírito do Senhor em lugares que ele não esteja, lugares impróprios. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ano passado eu tava com um amigo, foi até aqui em Alvorada, a gente foi pra Copa, tava na Copa. E aí, beleza, né? A gente foi pra Copa, assistir o jogo aqui, na Alvorada mesmo e tal. Tá, né? Eu achava que não ia ter malícia nenhuma. Chegamos lá, um ambiente, tipo, muito ruim, músicas impróprias, tipo, pessoal usando droga, pessoal fumando, moça lá com poucas roupas e aquele jeito, né, na festa. E aí, tipo, eu não me senti muito bem, né? Aí eu falei, cara, tu que vai ficar aí? Não falei, tipo, o que eu tava sentindo, né? Eu falei, tu vai ficar aí? Ele falou, vou. Eu falei, pô, tá bom, então eu vou embora. Aí ele falou, não, eu vou contigo também. Então a gente foi embora daquele ambiente. Aí depois, mais pra frente, né, conversando com o meu bispo, eu falei, pô, cara, tipo, realmente, a pessoa fala da igreja que quando a gente precisa estar em lugar santo, é a verdade. Sim. Porque eu não senti o espírito naquele lugar. Eu comentei com ele na experiência que eu tive. Ele falou, é isso. Então tu já sabe, né, como que tu pode, tipo, sentir mais produto e estar mais próximo a ele, que é não lugar, ficando nesses lugares. E hoje eu vejo na minha vida que isso é realmente é verdade. Precisamos estar em lugares santos, né? E um dos lugares que o presidente Nelson até falou foi o templo. Fazer um Falou templo é a nossa muito prioridade, né? sobre isso. Então acredito que a gente não está nesses lugares, em festas, lugar que a gente não vai sentir o espírito de verdade. Porque todos nós sabemos, né? Lugares impróprios que a gente precisa não estar. E tá no lugar santo. Acredito que essa aqui é a parte principal pra gente fazer sentir o espírito do Senhor, né? Estar em lugares santos para poder ter o Espírito conosco. E nesse discurso aqui do presidente Russell M. Nelson, que é reservar tempo para o Senhor, né, ele fala sobre isso. Né? Ele diz que nada convida mais o Espírito para estar conosco do que colocarmos Jesus Cristo como centro de nossas vidas, Sim. né? Então, além de estarmos em lugares santos, que com certeza é a busca, né? De nos tornarmos melhores discípulos, termos o Espírito, isso é um sinal para Deus de que nós também queremos que o Senhor ele seja o centro de nossa vida, né? Então nós precisamos realmente centralizar, porque Jesus Cristo é a resposta para todos os nossos problemas, né? Inclusive, ele é o tema do curso, né? Exato. Ele é o mestre que cura, né? E nesse mesmo discurso, o presidente Nelson ele fala para nós termos muito cuidado, né, com relação ao mundo que nós vivemos, porque se nós não tivermos o Espírito, talvez nós vamos eh, perder A sensibilidade do é a espírito para receber sensibilidade de revelação, né? sabermos exatamente o que nós precisamos fazer. E ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ó, se não estiverem buscando o Senhor, também por meio de oração e do estudo das Escrituras, né, vocês se tornarão tão vulneráveis que podem ser é, vulneráveis às filosofias que podem ser interessantes, mas que não são verdadeiras. E aí ele diz algo que me chamou muita atenção. Até mesmo os membros mais fiéis podem ser enganados pela batida constante da música da banda da Babilônia, Eita. né? Pesado. Então, nós temos que ter realmente muito cuidado, né? Porque a nossa vida é muito corrida, a nossa rotina, às vezes a gente atropela muitas coisas, então realmente priorizar coisas que vão que vão montar o nosso alicerce realmente, para que nós possamos ter força para continuarmos firmes seguros na barra de ferro. A verdadeira doutrina, quando compreendida, modifica atitudes e o comportamento. O estudo das doutrinas do Evangelho melhora o comportamento com mais rapidez do que um estudo sobre o comportamento. Ou seja, quando nós temos clareza quem é Jesus Cristo, quando nós temos a clareza das Escrituras, ela faz uma mudança na nossa vida do que as pessoas estudam o comportamento para poder mudar. Então, aquilo que você falou, quando nós colocamos isso em primeiro lugar na nossa vida, a gente começa a mudar, a gente começa uma mudança de pensamento, de atitude, de coração, né? A gente começa a ter uma clareza de como que a vida é, né? Das coisas que vai acontecer, do que está acontecendo. E nós queremos só seguir Cristo e mais nada. Independente, pode estar caindo o mundo, né? Tipo, entendeu? Mas quando nós compreendemos
quem é Cristo de fato, a gente tem essa clareza, faz total Tem diferença. segurança. Ele é a Isso. rocha, né? E eu acredito que também o Instituto seja uma grande exemplificação de tudo isso, né? Porque De um lugar santo. de um lugar santo. Eu tive várias experiências recentes de estar no templo pela manhã e à tarde pelo Instituto. E esse é o combo perfeito para se fazer, Sim. né? A experiência que a gente tem no Instituto depois do templo, ela se torna muito mais deleitosa, né? A gente consegue aproveitar mais as coisas, ainda sentindo aquele espírito que começou lá de manhã cedo, lá no Excelente. templo, né? Excelente. Então, a gente pode sim estender esse sentimento que a gente tem lá no templo e trazer para o Instituto. E aqui realmente é um lugar que às vezes a gente tem paz, às vezes a gente brinca, mas que realmente é um lugar santo, né? Também é um lugar santo. E tem pessoas santas também, né? Tem pessoas que compartilham dos mesmos pensamentos que você, assim como o Léo falou. Então, realmente, o Instituto também é um lugar para a gente poder ouvir aí Jesus Cristo. Como posso ter a ajuda do Senhor nos momentos difíceis? Eu penso que o Senhor, ele sempre está disposto a nos ajudar, sempre, né? Ele sempre vai estar ali. E nós precisamos nos aproximar dele, né? Eu não vou conseguir receber a ajuda dele se eu não me aproximar dele. Então eu preciso dar esse sinal para ele que eu preciso dele na minha vida, né? Que eu preciso da ajuda dele. As escrituras falam, né? Top. A gente precisa bater, né? Bater que ele vai abrir. Ele vai abrir, ele vai nos ajudar, ele vai nos responder. Porque ele nos conhece, né? Ele sabe das nossas necessidades, mas nós precisamos mostrar também humildade ao Senhor, né? Precisamos mostrar que nós queremos a ajuda, queremos que ele realmente haja na nossa vida, né? Então, isso é muito importante. O Senhor, ele nunca vai trabalhar na nossa vida se nós assim não permitirmos, né? Porque nós também temos o direito de escolher se nós queremos ele ou não, né? Ele nos deu o livre-arbítrio para todas as coisas, inclusive se nós queremos segui-lo ou não. É uma escolha nossa, né? E então, se realmente quisermos ter o Senhor em nossas vidas, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Primeiro buscar e fazer as coisas que nós precisamos fazer, né? Às vezes as coisas elas parecem muito óbvias. Então, é tipo assim, eu quero muito uma resposta para uma coisa que eu já sei a resposta. Então, a gente tem que ter cuidado às vezes, com Com o isso. que a gente pede, né? Com o que a gente pede. Exato. Mas eu penso assim, que para que o Senhor possa agir, eu preciso me aproximar, eu preciso me humilhar, eu preciso pedir, eu preciso bater para que Ele possa abrir e que a expiação e tudo possa surtir o efeito na minha vida. Em Mateus 11, o próprio Salvador diz assim, ó: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gosto muito de olhar essa escritura e observar os verbos que ele emprega aqui, né? Aliviar, tomar, aprender, encontrar, descansar. São verbos assim bem intensos e bem fortes, né? E ele emprega assim eles abundantemente nessa resposta, né, Léo? Sim. De como o Senhor pode nos ajudar nos momentos difíceis. O segredo é ir a Ele. Quando ele diz, vinde a mim, é ir a Ele. Às vezes nós vamos só na hora do momento óbvio, né? Tá muito fácil, tá muito simples, né? Ou o contrário, só quando tá com problema, né? Aqueles 10 leprosos lá, né? Ele cura os 10, só um volta. E aí ele pergunta, cadê os 9? Não eram 10? Quer dizer, a gente vê que o Senhor, ele cobra a gratidão. Então, quando eu estou nos momentos difíceis, eu devo buscar o Senhor.
E quando eu estou nos momentos bons, é onde eu estou fazendo o meu armazenamento. Eu estou carregando as minhas baterias, né? Para lá na frente, quando eu precisar, eu tenho em reserva, né? E as escrituras dizem, põe em reserva. Como melhorar meu estudo das escrituras para encontrar cura em seus ensinamentos? Eu gosto muito dessa, dessa sintonia, né? Entre você buscar a cura em algo. E ainda mais nas escrituras, né? E as escrituras não é só o livro de Mórmon e a Bíblia, né? É todos os manuais que nós temos, que nós recebemos mensalmente, né? Através da Liahona, com aquelas mensagens inspiradas dos líderes da conferência. E eu acho isso fantástico demais, demais, demais. Inclusive, um dos motivos da minha cura foi o estudo das escrituras, né? Como um todo, num geral. Nossa, eu amo ler Liahonas. Tudo que envolve a expiação, eu sempre tô lendo. Ou tudo que envolve a Jesus Cristo, que é tudo, né? Dentro do Evangelho. Mas, assim, algo muito específico sobre a expiação é algo que me ajudou muito, muito, muito a entender tudo. Sabe? A maneira como eu vivo hoje é porque eu aprendi através das escrituras, né? Através das mensagens, das Liahonas, das próprias escrituras mesmo, do livro de Mórmon, de tudo. Então, algo que me ajudou é ter um foco naquele assunto. Se a expiação vai ser o meio com que eu possa me curar, eu sempre vou atrás desse assunto nas escrituras, das Liahonas, do profeta, nos ensinando sobre a expiação. Então, isso para mim é fantástico. E é sempre pedindo orientação do Senhor. Senhor, me ajude a entender sobre determinado assunto. Senhor, eu preciso entender como eu posso me curar. Eu estou aqui estudando as escrituras, eu preciso a companhia do teu Espírito para que ele me ensine essas coisas que eu preciso aprender e colocar em prática, né? Porque a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos ter a nossa fé e agir, né? A gente tomar uma posição diferente daquilo que a gente está vivendo. É crucial para o nosso momento de cura, né? Não é só você ler as escrituras, mas também pôr à prova aquilo que você está aprendendo nas escrituras. Cara, primeiro você tem que ter clareza, né? Porque, tipo, se você não tá... Ele que falou que quer melhorar, né? Então, se ele tá falhando é porque alguma coisa da rotina dele tá muito, muito, muito constante e não tem uma quantidade de escrituras, né? Primeiro ponto é ver o que você precisa melhorar na sua rotina. O que você precisa tirar para colocar o estudo em prioridade, né? Ah, eu estudo só à tarde e de manhã eu tô livre, estuda de manhã. Ah, eu tô estudando de manhã e trabalho de manhã, eu tô livre só à noite, estuda à noite, né? Então acho que a gente tem que ter essa clareza, tipo, em que momento eu preciso da escritura na minha vida, em que momento eu preciso colocar dentro do lugar, né? Como que tá minha rotina, sabe? Quando você tem essa clareza assim, tipo, de como que tá minha vida, tirar um tempo ali, né? Tipo, não precisa ser 1 hora, seria muito bom ter 1 hora de estudo, né? Mas se você não tem ele, tipo, 1 hora, meia hora, né? 10 minutos, na hora do almoço do trabalho, tira ali na hora do intervalo do seu almoço, tá comendo aqui, ó, tipo, tá aqui estudando. Sim. Sabe, eu acho que você tem que ter assim, essa clareza. Quando você tem essa clareza, seu estudo melhora. E aí vem as bênçãos em relação a isso, né? Eu gosto muito de uma palavra específica que é estudo pessoal, né? O estudo pessoal, ele consiste em algo pessoal mesmo. Tipo, por exemplo, o estudo que funciona para mim não vai funcionar para Beatriz. Sim. E o estudo que funciona para Beatriz não vai funcionar para o Leonardo. Então, mas existe uma coisa em comum em todos nesses estudos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai estar contigo, independente de como for teu estudo. Então, por exemplo, eu gosto de estudar primeiro lendo algo e depois tirando as doutrinas que a gente consegue encontrar. Mas pode não funcionar para as outras pessoas, né? Mas o Espírito, ele estava ali, confirmando que aquilo era verdade, né? E a gente pode perguntar para o Espírito, ó, e tentar várias maneiras de estudos diferentes, né? Porque não existe só uma, tem vários tipos. Então, fazer uma oração, perguntar ali, hoje eu vou tentar esse método de estudo. Se ele não funcionar, posso tentar outro amanhã, né? E sempre conversando com o Espírito e buscando o Espírito, porque não é assim que funciona, né? Mas ele sempre vai estar ali e você sempre vai saber no fundo do seu coração que aquele estudo está fazendo diferença para você, porque todo estudo faz diferença, né? O estudo das escrituras faz diferença nas nossas vidas. Em outubro de 2011, o elder Richard J. Scott, ele deu um discurso poderoso, intitulado
O poder das Escrituras. Eu gostaria de ler duas citaçõezinhas desse discurso. A primeira diz assim, ó: uma grande força pode advir da memorização das Escrituras. Olha só, quando eu memorizo a Escritura, eu ganho força. Quando decoramos uma Escritura, é como se fizéssemos uma nova amizade. É como descobrir um novo amigo que pode ajudar-nos na hora da necessidade, proporcionar inspiração e consolo, e ser uma fonte de motivação para a mudança necessária. Olha o poder que traz só em memorizar uma escritura. E depois ele diz assim: ponderar uma passagem de escritura pode ser a chave para desbloquear a revelação. Quando eu pondero as escrituras, ele diz que é a chave para desbloquear a revelação, bem como a orientação e a inspiração do Espírito Santo, né, que a Polly acabou de enfatizar. As escrituras podem acalmar uma alma agitada, dando-nos paz, esperança e a renovação da confiança em nossa própria capacidade de superar os desafios da vida. Elas têm o grande poder de curar problemas emocionais. Quando há fé no Salvador, elas podem acelerar a cura física. Então, olha só o poder que as escrituras têm. Né? Pode tomar de manhã, de tarde, de noite, não tem contraindicação. Pode ter overdose, que não vai ter problema. A minha pergunta seria como os jovens podem, como discípulos de Jesus Cristo, ser cura para as pessoas na ala, na igreja, né? Ou em casa. Nós podemos ajudar as pessoas a encontrar a cura delas. Então, nosso exemplo, ele fala muito mais, né, do que as palavras. Porque nós não somos o que nós falamos ou o que as pessoas acham que nós somos. Exato. Nós não somos, fulano é tal, né, assim. Nós somos o que nós fazemos, né? Então, as nossas ações, elas refletem realmente quem nós somos. E através do nosso exemplo, nós podemos ser um exemplo para as outras pessoas, né? Eu mesma já tive muitas pessoas, muitos membros da igreja que foram exemplo para mim. Eu nunca vou esquecer um dia que eu cheguei um pouco mais cedo no templo, porque a gente sempre chega na pressa, né? E naquele dia eu e o Queiroz chegamos assim com bastante tempo, né? E quando nós estávamos caminhando, já tínhamos estacionado, um irmão que tinha uma deficiência visual, talvez vocês o conheçam, nunca mais o vi até, irmão Leandro, o nome dele. Ele estava saindo do templo, eu já tinha encontrado com ele várias vezes no templo, mas todas as vezes com a esposa dele. Mas naquele dia ele estava só. E aí ele com a bengala dele, né, saindo, aí o Queiroz ficou, olha o irmão Leandro, né, ele tá sozinho, aí vamos lá falar com ele. Aí nós fomos falar com ele. Irmão Leandro, o senhor tá sozinho, cadê sua esposa? Ela não veio hoje, né? E eu digo, mas e o senhor quer que nós levemos o senhor em casa, então, né? Ele falou, não, eu tô acostumado já a fazer isso. Não percam a sessão do templo, né? E aí nós ficamos muito, muito impressionados, sabe? Aí nós falamos, então, nós podemos levá-lo até a parada de ônibus, então? Aí ele, tá bom, se vocês têm tempo para me levar na parada de ônibus. E nós fomos com ele, né, conversando ali, nós fomos ao lado, mas ele sozinho, né? E aí eu fiquei, assim, fazendo muitas perguntas para ele. Eu falei, irmão, como é que o senhor vai pegar o ônibus? Como o senhor vai saber qual é o ônibus que o senhor vai pegar? O ônibus está vindo, né? Que o ônibus está vindo. Será ele que abriu a porta, né? Eu era curiosa. Ele não é o Homem-Aranha que tem o sensor. Aí ele pegou e ele falou assim, irmã, né? Sempre tem muitas pessoas bondosas, sempre tem pessoas na parada de ônibus. E assim, se não tiver... mas se não tiver ninguém, né? Que aí ele pergunta, né? Ele perguntava, qual o ônibus que tá vindo, se tivesse alguém. Eu digo, mas e se não tiver ninguém? Aí ele falou, eu paro o ônibus, irmã. Eu escuto o som do ônibus, porque as pessoas que têm uma deficiência, elas desenvolvem habilidade em outras, né? Então, ele disse, eu paro o ônibus. Eu falei, o senhor para qualquer ônibus? Para e pergunta. Paro e pergunto. Vai pra onde? E você aí, não tem um... eu fiquei muito tocada aquele dia com aquela experiência, entendeu?
E assim, fiquei pensando, puxa, o irmão Leandro está aqui no templo, né? Ele veio sozinho, né? Ele com as dificuldades dele, né? Que é uma dificuldade que eu não consigo nem imaginar, né? E nós ficamos muito impressionados com aquela experiência. E o espírito que ele tinha, né? A gente colocando assim as dificuldades e ele, não, tem Veio com a muitas pessoas solução, né? bondosas, na parada para me ajudar. Então, assim, trazendo para a pergunta, eu acho que naquele dia o irmão Leandro me curou, Que né? legal. Ele me ajudou, assim, ele foi uma luz para mim, né? Porque ele sempre estava no templo. Emprestou os olhos. Uhum. Então ele foi uma luz. Eu acredito que é dessa forma que nós podemos ser uma luz para as pessoas. E eu tive uma outra experiência com ele, rapidinho vou contar, né? O Elder Cook veio presidir uma conferência aqui, o Queiroz era presidente da Estaca. Aham, lá na Ala Manaú. Foi em que ano isso? Ai, eu não lembro Lembra o não? ano, eu sou péssima disso. Eu também não lembro. É, mas nós Foi estávamos, 2000. nós ensaiamos um coral e lá estava o irmão Leandro de novo no coral. E ele foi um exemplo para mim também, porque foi independente se ele não via a regente, ele não sabia quando ela dava o sinal para É difícil. baixar a mão para começar a cantar, mas ele estava ali, entendeu? Ele estava no lugar certo, na hora certa. Ele estava no coral, ele estava na igreja, onde nós devemos estar. E às vezes Então- nós, os normais, Então, essa lição que ele me deixou. E quando terminou a conferência, o sonho do irmão Leandro era pegar na mão do apóstolo. Né? E aí ele ficou, o irmão Portilho estava do lado dele, eles estavam atrás de mim, irmão Portilho, quando ele passar o senhor me avisa? Quando ele passar o senhor me avisa? E o irmão, e o apóstolo veio exatamente pelo corredor, que ele Onde ele podia ter estava. ido pelo outro corredor, né? Que eram os bancos do meio e tinha um corredor aqui e o outro aqui. E ele veio pelo corredor onde o coral estava. E aí ele falou, quando ele passar, o senhor me avisa? Quando ele estiver perto, o senhor me avisa? Aí o Postilho disse, eu vou lhe avisar. E aí, quando ele passou, o irmão Postilho falou, ele está aqui. Aí ele fez assim, mão. E ele passou reto e, tipo, não viu a mão, né? Mas ele sentiu e ele voltou. Ele sentiu e ele deu um passo para trás e voltou. Né? Então, assim, eu sei que naquele dia o Senhor ele respondeu ele respondeu a oração do irmão Leandro, porque ele queria muito tocar na mão do apóstolo. E ele, mais uma vez, foi uma luz para mim. Então, eu acho que nós podemos ser uma luz para as pessoas, nós podemos ajudar, sim, a curar. Porque às vezes a gente tem tantos problemas, a gente acha que os nossos são tão grandes, né? Mas quando eu olhei para o irmão Leandro, eu vi que ele tinha um problema tão grande, mas ele conseguia, de uma certa forma, suavizar aquilo, porque realmente ele era um discípulo do Salvador Jesus Cristo. vai lá para as escrituras e vê Zaqueu subindo na árvore para ver o Salvador. A gente vê aquele cego gritando, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente vê aquele homem no tanque de Betesda, esperando que alguém levasse ele até o tanque, né? E a mulher que, se eu tocar nas roupas dele, eu vou ficar sarada, né? Ele falou assim, De sangue, né? de sangue, exatamente. E aí a gente vê, numa conferência destaca as escrituras criando vida, né? E a gente entende mais esses ensinamentos. Falando em questões de amizade, é sempre muito importante a gente escolher quem são as pessoas que estão à nossa volta, né? Porque essas pessoas, elas podem nos curar. E quando ela me mandou esse vídeo, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse vídeo. E, assim, algumas vezes ela cita, né? Nossa, vocês são os únicos amigos que eu tenho da igreja, que sempre estão juntos, que estão sempre querendo fazer as coisas juntos. A gente tá sempre no instituto, a gente marca de fazer alguma coisa, e é sempre muito legal, né? E eu achei isso muito incrível, e realmente, né? Tem vários exemplos nas escrituras, e essa da história do paralítico é a que mais me toca, né? De realmente saber que as pessoas que estão ao nosso lado influenciam muito, né? Se aqueles amigos não gostassem dele tanto, né? Porque eles o amavam e fizeram aquilo, né, de levá-lo até o Salvador,
para que ele pudesse ser curado justamente por esse amor que aqueles amigos tinham por ele, né? E principalmente pelo Salvador, né? Em acreditar que ele poderia curá-lo. E esse exemplo dessa cura aí, essa história, né? É bem interessante porque tinha uma multidão, né? Na casa. E então eles tiveram que quebrar o telhado da casa. Não é essa mesmo? É. Para que ele pudesse chegar, né, com a cama onde o paralítico estava. Então, realmente, nós podemos, né? Aqueles jovens não, que eram pessoas, pelo que diz a história, não eram pessoas jovens. Mas eles foram um exemplo mesmo, né? Exatamente. De carregar, de levar. Subiram pelo telhado para descer a cama ali onde o Dá Salvador um trabalho, né? estava. Não é tão simples, né? Não é fácil quebrar um Então, telhado, realmente, gente. quando nós fazemos assim a nossa parte, nós podemos ser uma luz mesmo para as pessoas. Como posso ter prioridade o templo em minha vida nesses dias difíceis? Na semana passada nós marcamos para ir para o templo na O ônibus sexta-feira. preto. Aí de manhã o ar-condicionado foi para o espaço. E andar sem ar-condicionado é uma loucura, né? Aí eu levei para agitar. Cheguei lá, levei 9 horas da manhã. O cara disse: eu lhe entrego 5 horas. A sessão tinha que estar 6 horas no templo, né? Mas que eu ia buscar o carro, voltava a pegar a família. Eu disse: não, vamos pro templo. Eu disse: amigo, eu tenho um compromisso 4 horas. Ele disse: não, então eu vou fazer tudo para lhe entregar 4 horas. Aí 4 horas ele ligou: tá pronto. Eu disse: ó, gente, vamos. Trocamos de roupa, pegamos o Uber, fomos para a oficina, que era ali nos franceses. De lá nós já fomos pro templo, né? Mas assim, às vezes as coisas acontecem. É como missão. O jovem manda o chamado, chega o chamado, ele ganha uma bolsa, ele ganha uma namorada bonita, ele ganha um bom emprego, né? E aí, se ele não tiver focado, a coisa não acontece, né? É o de Darwin H. Ox, ele falou alguma coisa sobre isso, né? Prioridades. Porque às vezes nós temos muitas coisas boas, nós fazemos coisas boas, né? Ao longo do nosso dia, as tarefas que nós executamos, a nossa rotina. Mas ele ensinou o seguinte: ele disse que às vezes nós temos que renunciar a algumas coisas boas em prol de muitas coisas, de outras coisas muito boas ou Isso. até mesmo excelentes. Então, acho que na vida é priorizar, né? Acho que talvez essa seja a nossa missão, porque eu tenho certeza que todos nós temos muitos afazeres, muitas coisas para fazer. Às vezes eu até brinco que 24 horas é pouco, É né? pouco. Para um dia. É verdade. Porque parece que não dá para fazer tudo, né? Uhum. Mas nós precisamos realmente priorizar. Às vezes eu já estou fazendo uma coisa boa, mas tem uma coisa que é Excelente. melhor do que isso que eu Melhor estou do que fazendo aquela e eu outra. preciso fazer uma troca. Negociar, né? Né? Então, eu preciso realmente priorizar, né? Inclusive, até esse discurso do Elder Uchtdorf, que tem como tema as coisas que mais importam. Aham. Então, nós precisamos realmente tentar priorizar ali dentro de tudo que é prioridade, qual a coisa que mais importa, né? Qual aquela que vai ter um cunho eterno, porque tem coisas que são só da mortalidade. Então, será que elas são as que mais importam, né? Então, aquelas que vão ter consequências eternas, talvez sejam essas as que mais importam. Como posso sentir o poder da cura através das minhas orações? Às vezes a resposta da oração ela não vai rápido, né? Poxa, abri o olho, amém. Abri o olho, olha a resposta aqui escrita na tua frente. Não vai ser assim, né? Mas a cura, ela vem com aquele sentimento de paz. Ou ela vem através de uma pessoa. A resposta da oração, ela nem sempre vai ser aquela que a gente mais espera. Poxa, a gente vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir, né? São exemplos, mas nem sempre vai ser assim. E estar atento ao espírito é realmente muito recorrente. Estar atento ao espírito, porque é ele que vai dizer. É ele que vai dizer, olha, filho, eu posso te ajudar, sim, se você fizer isso. Mas sempre buscar o espírito, né, e focar naquilo, né? Buscar aquilo. Não adianta fazer oração e esquecer. Poxa, eu fiz uma oração e esqueci e pedir pra ele me acalmar naquela dúvida que eu tinha antes da prova. E não. Realmente estudar, né? Fé sem obras é morta. Você tem que
buscar também, lembrar, poxa, eu orei, eu pedi pra que meu coração ele fosse acalmado. Como é que ele vai se acalmar? Se eu não fizer alguma coisa, eu vou sentar aqui e vou esperar que isso aconteça, né? Realmente, o Espírito ele tá ali pra nos confortar. Jesus Cristo, como a irmã falou, ele só quer que você bata na porta. Então, depois de orar, a gente pode buscar várias maneiras, né? Não existe só uma. Várias maneiras de receber essa revelação que a gente tanto quer. A oração, para mim, é uma forma, assim, de realmente me aproximar de Deus, né? E é uma bênção, porque nós podemos recorrer à oração em qualquer hora, qualquer momento, né? Tenho certeza que vocês têm muitas experiências sobre a oração. Eu Com lembro de certeza. orar no trabalho, eu lembro de já ir uma vez no banheiro do hospital, me ajoelhar e orar. Eu lembro. Então, a oração você pode recorrer a qualquer momento. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação, não tem hora, não tem, sabe? Eu já orei de olho aberto pedindo uma coisa muito, 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 muito importante. Principalmente se Gente, estiver Porque eu dirigindo. estava, entendeu? Então, de a olho. oração, realmente, Pai Celestial, Ele nos ama. É uma bênção. E nós podemos sentir paz. Né? Nós podemos sentir paz. Me lembro de uma vez orar enquanto os ladrões estavam dentro da nossa casa às 6 horas da manhã, né? E amarraram o Queiroz. E a Daiana tinha um aninho, 1 ano de idade. Caraca. E eu coloquei pasta de dente na escova, porque ela começou a chorar e eu fiquei com medo, porque ela estava chorando muito. E eu dei a escova com pasta para ela comer a pasta. E eu comecei a orar, de olho aberto e sacudindo a Daiana no Parece que ela se colo, acalmava, né? para que o Senhor pudesse intervir, que nada de mal acontecesse com o Queiroz, né? E lembro de muitas orações, assim, que eu pedi ajuda para Deus, para até ajudar a funcionar uma criança que era de difícil acesso venoso, ela precisava receber uma medicação urgente e o Espírito me dizia, funciona ela na testa. E aí eu olhava para a testa e eu, mas como que eu vou funcionar? Ei, o Senhor já falou Tanto muitas lugar vezes para comigo. espetar. E aí eu resisti, sabia? Que eu não quis fazer aquilo que o Espírito me falou que era para eu fazer. Tava que nem E Neto eu quando eu fui fui matar procurando Labão, em né? outros lugares. Mas Nunca E matei o um Senhor, cara. e eu via que tinha Nunca uma na matei ninguém. testa, porque era uma criança grande. Geralmente bebês a gente funciona na cabeça. Mas crianças maiores a gente não funciona na cabeça. Mas o Espírito dizia, funciona a cabeça dela, a testa. Você sabe como é. E aí eu fiquei resistindo, e depois entrou uma colega minha. E eu orando, e eu tava orando, Senhor, me mostra um lugar. E o Senhor respondia, funciona na testa. E eu não dei importância. Aí entrou uma amiga minha, né? André, tá precisando de ajuda? Isso na sala de emergência. Aí eu falei, amiga, eu não tô conseguindo funcionar essa criança, eu preciso fazer uma medicação urgente. Aí ela Na olhou e disse, por que você não funcionou essa da testa? Ainda não fez, A né? resposta, cara. Eu fiquei com vergonha naquele dia. Imagina, né? Ele falando. Nunca mais ela negar, né, irmão? O chefe mandou e eu não fiz, né? Agora eu vou ter que ouvir de outra pessoa. Mas outra que hora eu triste. conto outra que eu fiz na hora. Pô, tava Mas o inspirado. Salvador Eu. vai nos ajudar a desenvolver inteligência. O que é inteligência emocional, né? Mesmo. A gente ter Inteligência. controle das nossas emoções, né? Eu acho que é nesse sentido aí. Ter controle, como que eu vou controlar meus sentimentos, minhas emoções, minha ansiedade, esse turbilhão de coisa dentro de mim. Como é que eu posso? A pergunta é essa? Isso, como Encontrar a posso cura? desenvolver Desenvolver? inteligência emocional. Como eu posso Como desenvolver? aguçar, né? Aham. Eu Aqui, ó. acredito que Pense celestial. Pensa celestial. vai, pode. Eu acho que pensa celestial cabe muito nessa resposta, né? Exato. Porque, nossa, tem aqueles momentos que a gente tá passando por aquela dificuldade, você tá chateado, você tá com raiva, você quer xingar alguém, você quer gritar. Pense celestial primeiro. Será que Jesus Cristo faria isso? Será que ele realmente ia. Ele ia gritar, Bia. Ele ia ser paciente, primeiro ia pensar, ia se acalmar. Olha que ele já deu uma chicotada em uns, né? No tempo, Ele- então, esse Ele fala. tinha alguns motivos pra explodir com alguém, mas ele não fez. E amaldiçoou a figueira.
pense celestial primeiro, né? Antes de fazer alguma coisa. E realmente o nosso emocional ele muda. Eu tenho realmente aplicado esse conselho profético na minha vida e eu tenho visto muita diferença em pensar celestial primeiro antes de agir Presidente, pra Muito qualquer bom. coisa. Presidente Hinckley, perguntaram para ele como é que ele que conselho ele daria, né, para que o casamento pudesse ser tão duradouro, né? Porque ele teve, eu não lembro agora, mas eu acho que 70 anos de casado, né, com a esposa. E aí ele disse que o segredo era respirar ar puro. Lembra disso? uhum, Ele disse que toda vez que acontecia alguma coisa dentro de casa, que ele fazia? Pegava o beco. Pegava o beco Isso aí, né? Quando eu não... para caminhar. ia dar uma volta. Então, tava assim, esperando. são Eu estratégias vou que usar são quando eu estiver casado, eu vou usar isso. para você desenvolver uma inteligência emocional. Eu Para que tinha um você bispo possa que ter o pensava igual. controle, para não explodir, né? Você, ó, Como eu posso ajudar um amigo a vencer a ansiedade ou a depressão? Sim, porque geralmente a ansiedade ela tá ligada a uma reação, como é que eu posso dizer? Uma reação psicofisiológica que vai te fazer evitar a situação que tu tem que tomar. Ou seja, se tu tá com ansiedade, vou resumir de forma bem simples, se tu tá com ansiedade, tu vai tomar tudo menos um comportamento assertivo pra te resolver tua situação. Tu vai adotar alguns comportamentos que vão, tipo, causar insegurança no teu parceiro, comportamentos de evitação, de se distanciar para poder não enfrentar uma situação. Então, a questão da ansiedade ela tá ligada com muitas questões. Como a ansiedade ela é um medo, a cada vez que você evita ou foge desse medo, esse medo se reforça. Enquanto É verdade. e assim um monstro ele vai sendo criado. é verdade. Ele começa, o efeito bola de neve, ele começa com uma coisa muito pequena e com o tanto que você foge e deixa de enfrentar isso, isso vai se intensificando de uma maneira estratosférica. E Muito bom, depois muito vai bom. ficar muito difícil rever isso, Muito tá bom, bom? seu verdade. comentário. Enfrentem Top. seus medos o quanto antes. O que posso fazer na minha rotina para estudar os discursos da Conferência Geral? É o Deroux respondeu, né? Talvez é trocar uma coisa boa, Por um porque eu excelente. acho assim que parece que está faltando tempo, né? Aham. Isso. Pela pergunta que ela fez. Então é trocar algumas coisas que são boas para que possamos ter tempo para encaixar As excelentes. as excelentes. Então, eu acho que durante toda a nossa vida vai ser sempre isso. Nós vamos ter que escolher algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas que são boas para poder fazer as coisas muito boas, como ele falou, ou excelentes. E aí, tipo, tinha muito jovem nesse grupo, né? O pessoal não parava de falar, toda hora, toda hora, toda hora. Tinha um horário específico, né? Acho que era entre ali em horário do almoço e à noite. Cara, muita mensagem, muita mensagem, muita mensagem, muita mensagem. Aí, tipo, ficava pensando, né? Tipo, lá no trabalho, eu ficava, cara, será que esse jovem não faz nada não, no trabalho, no estudo? Eu fiquei, tipo, ficava assim, eu quero responder, mas não consigo ir lá, tipo, pá. Aí eu ficava, tipo, pensando, né? Acho que essa é a questão, não é? Tipo, essa palavra que eu falo é muito pouco pesada, mas não é pesada. Tipo, eu já ouvi falar muito, já vi muito meu amigo meu falar e líderes também. Quando a gente quer, a gente faz. Só que quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa, sabe? Exato. Então a gente tem que parar de botar desculpa, né? Nas coisas que mais importam, sabe? E fazer. Ah, tipo, não tenho tempo de orar. Cara, a gente tem tempo sim de orar. Ah, não tem tempo de ler escritura. Cara, a gente tem tempo sim de ler escrituras. A gente fica procrastinando, a gente fica, tipo, se auto-sabotando, sabe? Falando que a gente não tem tempo, tem tempo. Quando Verdade. você vê, passou, tipo, um mês. E você tá lá, morto espiritual. Passou 2 meses e você tá lá, tipo, fraco espiritualmente. Por quê? Porque você não priorizou aquilo que era pra você priorizar. Entende? Então, a partir do momento que, tipo, eu priorizo, opa, o que que tá acontecendo na minha vida? Porque eu tô fraco espiritualmente. Porque eu tô fraco mentalmente. Sabe? Então, quando nós olhamos pra isso, pra todo o contexto da nossa vida, a gente para e dá mais um foco nisso, naquilo que precisa de ajuda, e a gente consegue manter aquele foco, né? E aí sim aplica aquilo que a irmã Karen acabou de falar, nas coisas celestiais e nas coisas excelentes, né? E aí começa a mudar. Acredito que isso é muito importante, sabe? A gente ter essa clareza na nossa vida. Que coisas posso fazer para sentir paz neste mundo? Orar, né? A oração e a leitura das escrituras, ir ao templo. Olha Estar em aqui boas amizades, o né? que o presidente Nelson falou sobre o templo. Nada fortalecerá tanto o seu alicerce espiritual quanto o serviço e adoração no templo.
Eu gosto muito de João 16:33, que o mestre da cura diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, esse é o grande conselho do mestre da cura, né? Tenham paz. Tenham bom ânimo. Então, se eu tenho paz, gente, quando eu tenho paz, eu resolvo tudo. Eu tenho um monte de dívida para pagar e agora como é que vai ser? Não foca na dívida. Vai ter mais problemas. Primeiro Mas aí eu paro, ó. Respiro e vou buscar as soluções. Eu vou fazer uma prova e eu não sei. Tá difícil. Eu lembro que uma vez uma mãe ligou para mim e disse que o filho não vinha para o instituto porque ele ia fazer uma prova. Eu disse, irmã, se ele vier para o instituto para assistir 1h30 de aula e depois ele voltar para casa para estudar, essa parada de 1h30 vai fazer um bem muito grande para ele, ele vai fazer uma boa prova. Agora, se ele vier para o instituto, vai estudar e depois vai jogar e vai ficar aqui até 10 horas da noite, aí realmente vai ser prejudicial. Mas eu tenho certeza para a senhora que essa parada de 1h30, com mais 1 hora de deslocamento e para voltar, vai ser benéfico para ele. Porque às vezes você fica enfurnado no livro na véspera de uma prova e é mais prejudicial do que benéfico, né? Às vezes a gente tem essa intenção que ali o professor está entrando na sala e eu estou lendo. Às vezes não resolve nada. E aí não aprendeu nada nesse Então, quando o Salvador diz aqui, ó, tenham paz. Primeiro, paz, gente, é a ausência da guerra, é a ausência do conflito, né? Às vezes o conflito comigo mesmo, né? É guardar os mandamentos, Exatamente. né? O hino fala sobre isso. Exato. Aí o Léo falou, ir ao templo. Né? Conforto terás, né? E em paz. Se não pode ir no templo, não pode entrar no templo, vai lá no terreno do templo, fica lá no jardim, ora, vem aqui na capela. Vai na capela, né? já Vai, senta lá. Às vezes, gente, eu tô aqui e tô assoberbado. Aí sabe o que eu faço? Eu desço. Aí sento lá na capela, no banco lá, sozinho. Né? Assim, eu acho que a capela toda só pra mim, né? E aí eu converso com o senhor, eu preciso, às vezes é um problema de uma aula, é um problema de um aluno, é um problema da família, de um filho, e tem acontecido coisas incríveis. Cara, mas assim, eu tava conversando com uma amiga esses dias, né, nessa semana, ela falou, tipo, não sei o quê, tipo, ela tava conseguindo ter a mesma pergunta que o Amor fez, né, seu exemplo e tal, não sei o quê. Como, tipo assim, que dominar o mundo, sabe? Uhum. Aí eu falei, cara, tipo, não é assim não, pra você dominar o mundo, você não precisa fazer coisas gigantescas, não, é coisa simples. Sim. Né? Tipo, serve no teu lar, pô. Serve teu pai, serve tua mãe, tipo, lava uma louça, algo simples, sabe? Tipo, ler as escrituras ali, ó, tipo, Lava faz uma uma roupa, ouve um hino. Tipo, não, é sério, a gente brinca, sério, mas é verdade, é pô. sério. Tipo, coisa simples, entendeu? Sim. Ocupa a tua mente, vai ler um livro, algo do tipo. E eu digo que quando nós guardamos os mandamentos, né? Eu estou terminando minha 2ª graduação e eu sempre priorizei guardar o dia do Senhor. Eu nunca estudei no domingo. Nunca estudei, nunca deixei meus filhos estudarem no domingo, né? Então, mesmo nesse último curso agora que eu estou concluindo esse ano, milhões de vezes eu acordava depois da meia-noite, já na segunda-feira, para poder estudar quando eu tinha uma prova para fazer. Então, e Deus sempre me abençoou, né? Nunca. Que legal. Parabéns, irmã. Sempre ele realmente me recompensou, né, por aquilo. Então, eu sei que quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor certamente vai fazer a dele. Quando a gente faz as coisas, né, do Senhor, a gente coloca os nossos talentos, os nossos dons, o nosso tempo na Igreja de Jesus Cristo e ele tá compelido a fazer a parte dele, né? A minha pergunta é: como eu posso centralizar a minha vida em Jesus Cristo? Instituto Manaus. Guardando os mandamentos. Estudando as Escrituras. Como pode ser aplicado os ensinamentos de Jesus Cristo como mestre da cura para responder com compaixão, perdão e amor sincero em situações desafiadoras, como exemplo, ser alvo de fofoca por pessoas presentes no dia a dia. E mesmo que essas pessoas não demonstrem hostilidade direta,
como lidar emocionalmente com essa situação de forma mais saudável. É pensar celestial, né? O discurso do presidente Nelson. Porque ele comentou algo sobre isso, né? Tipo, não exatamente isso, mas ele falou, independente das desafios que vocês tiverem na vida de vocês, seja algum familiar com uma doença, ou a injustiça que vocês passarem pelo familiar, pelo amigo, etc. Enfim, de problemas, todo o contexto ali. Ele fala Presente várias celestial. coisas, é. Então, pensa celestial, você vai saber o que fazer naquele momento, né? Se for fazer uma oração, se você vai cantar um hino, ouvir um hino, não sei, mas ela vai Também saber. pensar se o Salvador estivesse do meu lado, como eu agiria, né? O Nossa. hino da primária fala, Nossa, né? É eu bacana. amo esse Se ao hino. meu lado Eu ele choro sempre. estivesse, Verdade. né? Então, é realmente isso, pensar celestial, pensar como o Salvador faria. Não é fácil, né, gente? Falando assim, Sim, é. a gente já viveu uma situação bem difícil uma vez na nossa casa, com a nossa filha, né? Uma das nossas filhas, que envolveram o nome numa fofoca, né? E era uma coisa assim que era uma fofoca mesmo, né? Uhum. Então, nós só temos duas escolhas, né? Como disse o presidente Hilton, quem escolhe se ofender sou Nós eu. mesmo. A escolha é sua. É. Então, a vida é feita de escolhas. Eu preciso escolher e escolher, né? Então, é realmente pensar celestial, pensar como Salvador faria se estivesse no No meu meu lugar. lugar. E assim, às vezes aquilo vem para me moldar, para me lapidar, porque sem os desafios a gente não vai conseguir desenvolver paciência, desenvolver o pensar celestial. Se eu não tiver nenhum problema, como é que eu vou pensar celestial? Se eu não vou ter o desafio para poder segurar aqui minha língua e pensar celestial e não deixar sair, né? E lembrar Não quem é eu fácil, sou, né? mas são os desafios da mortalidade que nós precisamos enfrentar com fé, né? Joelho no chão, muita oração, jejum. Como a compreensão dos ensinamentos de Jesus Cristo como mestre da cura pode oferecer esperança e inspiração para uma pessoa com depressão, ajudando não só a encontrar vontade para viver e trabalhar, mas também para construir uma família, apesar dos desafios emocionais. Ter o conhecimento do evangelho, do plano de salvação, né? Excelente. Com Porque aí certeza. eu vou saber de onde eu vim, por que eu estou com aqui certeza e vai para onde eu vou. ajudar, né? Vocês lembram daquela experiência que eu contei, né? De um membro da igreja que tem esquizofrenia, Aham, em né? Recife. E que ele sabe que não vai ser curado nessa vida, mas ele anseia pro dia que Jesus Cristo volte, porque ele sabe que aquela dor não vai ser para sempre, não vai ser eterna. Então, isso é ter conhecimento do plano de salvação. E ele vai vivendo bem com isso, né? Isso, e ele vai convivendo. convivendo com isso, Usa tomando os medicação, remédios, fazendo terapia, indo ao que psiquiatra, isso é né? importantíssimo. E a família ao redor dando Dando todo apoio. aquele suporte para que ele possa conseguir, porque Exatamente. não é fácil, gente. De que maneira posso ajudar um amigo com problemas mentais, falando sobre a expiação e sobre o amor de Jesus Cristo? Primeiro, assim, demonstrando o amor, né? Para poder se achegar e falar, porque até Bianca falou no último podcast que quando a gente perguntou assim, como que ela conseguia colocar a parte religiosa, de ter fé, né? Como essa parte da crença ajudaria uma pessoa a vencer a depressão. Então ela disse que às vezes muito nesse lado religioso ela não conseguia adentrar, mas se ela consegue captar que aquela pessoa tem uma crença, né, tem uma fé e aquilo é um ponto para ela, onde ela pode se apegar, então ela usava aquilo como uma ferramenta, né? Então, com certeza, a expiação de Cristo, que eu acho que ela fala, né? Isso. A Como ela pode expiação, usar isso como ela para pode ajudar a usar pessoa? isso, a expiação de Cristo com certeza vai ser uma grande ferramenta, né? E então ela tem que, através do amor, ter a abertura dessa pessoa para que ela consiga, né? Porque não especifica se é membro da igreja ou não. Sim. Provavelmente não é, porque se a pessoa é membro, você já consegue ir mais direto no Exato. assunto, talvez, né? Tem que ter um pouco mais de tato quando não Mas se não é, né, você tem que demonstrar o amor, a amizade, para ganhar a confiança daquela pessoa, para tentar, então, você
jogar aquilo ali, que pode ser a corda que vai ajudar ela a sair do buraco onde ela está. Exato. Como posso entender que a saúde espiritual, física e emocional andam juntas? Ela está aqui, ó. Um tripé. Ó o equilíbrio. Uhum. Se, ó, Muito bom. se eu tirar uma perna, né, Tudo desmorona. tudo desmorona. E ó lá o equilíbrio. Eu acho que é a resposta. Jesus Cristo. Ele é o equilíbrio. Essa é a resposta, é. Tudo na Respondido. vida tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter respondido. equilíbrio. Tem que ter. E andam juntos, né, gente? Você vê que a igreja, ela trabalha o emocional, o social, o físico, o espiritual. Né? Emocional. Ao mesmo tempo que o bispo está ensinando domingo, nós temos aí o irmão Valente desenvolvendo um trabalho maravilhoso com a parte De autossuficiência. de autossuficiência, né? Uhum. Física, emocional, financeira, educacional, de todo tipo, né? É. Nós temos o Instituto. Você não consegue ser espiritualmente forte se você não tiver um trabalho para sustentar a tua É família. verdade. Tem que estar equilibrado. Então tudo é um equilíbrio. Senão em algum né? lugar vai cair. Algum Vai. lugar vai cair. Desmorona, Uhum. né? Como a pessoa pode saber se de fato está sendo curada? Está sendo curada é por meio do evangelho. Vamos Uma pra pessoa, última. ela tá ali feliz. Não é minha, não. Se ela tá ali, tipo, sabe, trabalhando, estudando, servindo ali, com toda a energia que ela tem, alegria, sabe, com alegria mesmo, né? Ela tá sendo curada. Entende? Pra mim é isso, a alegria, ela cura tudo, sabe? Os sentimentos dizem muita coisa, né? Aham. Sim. Eu vou sentir se eu estou bem, se eu estou meio deprê, se aquilo ainda me preocupa ou não. A maneira como eu enfrento, seja lá qual é o problema que eu quero saber se eu estou curado ou não, né? E outra coisa, gente, que gostaria de deixar muito claro aqui é a questão médica, tá? Às vezes a gente pensa, eu vou só ler as escrituras e tudo. Tem poder, tem ajuda, traz assim né? Uma paz, um alívio, né? Desenvolve alguma Nossa. coisa aqui dentro do corpo que ajuda e tudo. Mas o Senhor, ele inspirou os médicos, a ciência, Sim. as descobertas que têm acontecido, porque é preciso. Ele rege né? tudo isso, né? Ele Exatamente. permite que essas coisas aconteçam. Exatamente. Tem um propósito. Foi falado na vocês conferência isso, né? Para Foi falado vocês bastante terem na uma conferência. ideia, para esse Nosso curso profeta acontecer, ele foi lá para o psicólogo da área. Ele estudou todo o material para poder aprovar, né? E foi uma recomendação, né? A gente sempre fala isso, né? Nós não estamos aqui trazendo a cura para o mundo. Nós estamos aqui mostrando caminhos, né? E entra Sim. exatamente aqui na pergunta da Adriana, né? Físico, emocional, espiritual, educacional, né? Todas as áreas. Gente, tem que ter o equilíbrio, né? O ser humano, ele tem que estar em equilíbrio. E isso é que é o importante, né? O que devo fazer quando sinto que Jesus Cristo não se importa comigo? Primeira coisa é que eu devo ter a certeza de que ele nunca não se importa com um dos filhos do pai dele. Uhum. Né? Porque toda a obra que ele fez foi demonstrando exatamente o contrário. Às vezes nós vamos estar para baixo, né? Tem vez, gente, que a gente acorda assim pensando que nós somos a pior das criaturas do mundo, né? Mas assim, quando eu penso que eu tenho um Deus que não pensa isso de mim, o filho dele deu tudo o que tinha para que eu não pensasse isso, né? E ele provou isso, né? Todo domingo lá, quando eu como pão e eu bebo a água, são os símbolos do que ele se dispôs a fazer por mim. Então, esse sentimento, ele existe porque nós somos humanos, né? Às vezes, na cabeça de uma pessoa, só ela sabe o que que passa. Mas assim, o que eu devo fazer é ter essa certeza de que o Salvador se importa comigo. Sempre, sempre. Então, se eu tiver esse sentimento, vai dar deprê, vai dar dificuldade, vai dar, né? Assim, parece que tá dando tudo errado, enquanto outra pessoa ali do lado tá dando tudo certo, né? Tudo beleza. E eu penso assim, puxa, como é que pode? Eu tô na E pra igreja mim? todo domingo, eu tô Corri no tanto, templo. morri aqui na beira da Não praia. Eu gosto do hino, né? Bem clássico ele, são filho de Deus. Pensei também. Quando nós compreendemos que somos filhos de Deus, cara, não... Pode vir desânimo, pode vir tudo, mas você sai de lá muito melhor, sabe? É muito louco. E sempre que eu tô, tipo, desanimado, né? Tipo, bem assim, bem mal, eu começo a fazer uma lista, né? Das qualidades que eu tenho, sabe? Tipo, eu sou bom em alguma coisa.
Não é possível que eu não sou bom em alguma coisa, né? Aí eu, tipo, vou listando, vou listando, vou listando. Aí quando eu vejo, eu falei, cara, tipo, porque eu tô desanimado aqui. Tipo, eu tenho o evangelho, eu tenho o instituto, tenho amigos, tenho amizade, tenho minha família. Ainda tenho tudo isso aqui. Não sabia nem que eu tinha isso aqui. E aí, tipo, você olha e encara a vida, sabe? É, é isso. Eu tenho uma contribuição também, Por né? favor. Acho que devido aos avanços tecnológicos, né, e também o avanço da transmissão de informação pra a gente tem uma vida muito corrida que faz a gente focar nas coisas complexas e prazeres a curto prazo. Então a gente passa a desvalorizar as coisas mais simples. Uma coisa simples que eu faço, também recomendo pra fazer, né, é todo dia você pegar e você anotar algumas coisinhas de que você é grato. Por exemplo, eu tenho uma cachorrinha linda, de 8 anos, linda. Eu sou grato porque quando eu chego em casa ela me recebe com maior festa. Sou grato por ter um lugar aconchegante, por conseguir resolver aquelas pequenas vitórias que eu achei, tipo, que não ia conseguir, né? E vocês têm coisas que acontecem no dia de vocês, por mais simples que sejam, que vocês podem ser gratos a Deus. Então, essas pequenas doses de gratidão são coisas simples que funcionam como um pequeno remedinho, que vão te fazendo criar um estado de ânimo melhor. Principalmente para quem tem depressão, que tem a questão do ânimo, a questão da motivação um pouco mais reduzida. Então, você passa a dar um pouco mais de cor no seu mundo. Então, isso é uma coisa assim que é muito boa de se fazer também. O evangelho é uma bênção, né? Salvador é a cura realmente para todas as nossas enfermidades e problemas, né? A mortalidade, ela é um período difícil, né? Um período realmente desafiador. E só o Evangelho para nos dar esse entendimento, esse conhecimento e essa esperança de que esse tempo, né, que é um tempo de preparação, como diz as Escrituras, né, é um tempo de dor, de muitas aflições, de tristeza. É um tempo que um dia vai findar, né? E que não vai durar para sempre. E que nós vamos poder um dia viver eh, num grau de glória maior, né? Num grau de glória de felicidade, onde essas dores elas não mais vão existir. E isso realmente me conforta quando eu penso em algumas coisas que me desesperam aqui na mortalidade. Eu posso sentir paz quando eu penso realmente em Jesus Cristo e no plano que ele fez, né? Porque tem algumas coisas que me fogem, né? Que mesmo que eu faça o meu melhor, elas ainda não vão melhorar, né? Quando se trata principalmente de saúde, né? Eu tô falando. Então, eu sou muito grata por ter esse conhecimento, e saber que o Senhor, ele realmente nos ama, né? E que eu preciso estar muito próximo dele para que possa conseguir carregar os meus fardos aqui na terra, as minhas dificuldades, tentar melhorar realmente para que eu possa ser digna de poder viver num grau de glória melhor e poder viver com a minha família um dia. Eu sei que essas coisas elas são verdades, que esse evangelho ele realmente traz paz, ele traz esperança, né, para todos os nossos problemas. Eu sei que o templo ele tem sido uma bênção na minha vida e estar lá semanalmente tem sido uma cura realmente para os meus problemas. Eu lembro um dia que eu estava no véu, eu era coordenadora do véu. Naquele dia, eu conhecia todas as pessoas que estavam como oficiante no véu. E eu conhecia um pouquinho do problema de cada uma delas. Naquele dia, o Senhor ele me ensinou. Porque às vezes a gente acha que só nós temos muitos problemas, né? E eu conhecia algum dos problemas daqueles irmãos. E eles estavam lá servindo, né? E naquele dia o Senhor ele me ensinou. Então, assim, a cada semana que eu estou no templo, tem sido um dia de grande aprendizado para mim. Então, eu sei que são essas coisas que nós precisamos nos apegar, nas coisas que mais importam, nas coisas que têm cunho eterno, né?
Tem sido uma bênção poder participar desse programa, desse curso no Instituto, né, em meio ao turbilhão do meu dia a dia, né? O irmão Sena me mandou muitas mensagens de manhã e eu não conseguia responder. E ele disse: "Você vai vir à noite?" Quando eu consegui, lá em meio a uma problema e outro dentro do hospital, criança chegando convulsionando, e eu disse: "À noite estarei aí." Ok. Obrigado. E essa vida é assim, né? É uma vida de provas. Essa vida nem sempre será fácil. Porém, Deus nos promete vida eterna com Ele quando suportamos as provações. Depois da chuva, o sol virá. Então, essa é a minha esperança. O meu Salvador, em nome de Jesus Cristo, amém. O meu presidente de missão, na missão Portugal-Lisboa Sul, ele tinha na mesa dele um quadro que eu gostava muito daquele quadro. Tinha Cristo no centro, de um lado tinha assim: nunca foi dito que seria fácil. Aí do outro lado tinha: mas que seria compensador.